Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Enquanto isso, Fei Yambo achou difícil aceitar a constatação que acabará de atingir sua mente. Um guerreiro de estimação de batalha titulado? Este pequeno bastardo? Como alguém que ficou preso no 7º posto por uma década, ele sabia mais do que ninguém o quão difícil era romper o gargalo e chegar ao 8º posto. Ainda assim, esse adolescente parado na frente dele era um guerreiro titulado de 9º posto? Mais importante, ele desafiou um jovem guerreiro titulado que já é um adulto experiente? As bochechas de Fei Yambo tremeram incontrolavelmente devido ao constrangimento e ao pânico. Render-se? Desculpar-se? Ele imediatamente expulsou esses pensamentos assim que eles cruzaram sua mente. Já que um aluno como Liao podia arriscar sua vida lutando pela glória da Academia Pico da Fênix, ele, como um professor honrado, não tinha motivos para recuar. Além disso, isso deveria ser um treino entre dois professores. Em outras palavras, eles não estavam indo atrás da vida um do outro. Certo? Além de Fei Yambo, Lu Fengtian apenas sentiu seu corpo ficar dormente ao compreender o que estava acontecendo. Naquele momento, ele ainda pensava que o dragão infernal era a única coisa que o separava de Suping, o que era administrável. Mas não. Havia várias classificações decisivas os separando. Durante os anos de Lu Fengtian, todos ao seu redor estavam dizendo que ele era um gênio de ponta, e ele estava tentando viver de acordo com seu nome. Mas toda a glória caiu sobre ele com força assim que ele reconheceu o verdadeiro nível de Suping. Choque, frustração, tristeza dolorosa. Emoções transbordantes colidiram em sua mente. Suping checou a aparência dos presentes e rapidamente entendeu que tipo de impacto ele estava causando. Essa não era sua intenção, embora ele também não fosse se explicar. Ele pretendia aparecer na frente de todos de forma simples. Seria ainda melhor se as pessoas não o questionassem sobre várias coisas para lhe poupar algum tempo. Vamos começar. Suping ofereceu. Fei Yambo se recuperou de seus pensamentos depressivos e respirou fundo. Vocês dois, saiam daqui. Ele sinalizou para Lu Fengtian e Yao saírem. Yao percebeu que a luta que se aproximava não era uma brincadeira e decidiu lembrar Suping. Tenha cuidado. Desista se não aguentar. Fei Yambo ouviu essas palavras enquanto seus lábios se contraíram novamente. Eu confio em você, professor, como sempre confio. Disse Lu Fengtian ao seu professor e também se afastou. No fundo, Lu Fengtian ainda acreditava que o que Suping havia mostrado era superficial, talvez Suping estivesse se concentrando apenas em melhorar seu poder astral. Não havia como ele possuir muita experiência em combate naquela idade, o que significava que Fei Yambo ainda poderia vencer explorando tal vantagem. Fei Yambo estava tendo uma linha de pensamento similar. Ele acenou para seu aluno, então convocou seu espaço de animal de estimação para soltar uma raposa púrpura de 8º nível na arena, que fez uma grande entrada ao soltar um uivo estridente dentro de um vórtice de energia colorido. Esta criatura de pelo roxo tinha 7 caudas balançando atrás de sua parte traseira e tinha quase uma dúzia de metros de altura quando estava de 4. Enquanto esperava obedientemente ao lado de Fei Yambo, ele rosnou na direção de Suping ameaçadoramente. Muitos espectadores estremeceram em seus assentos ao olhar para os dentes afiados da raposa. Uma raposa roxa adulta. Está na 8ª posição. Em uma classificação tão alta, a diferença de força entre um animal de estimação de 7ª classificação e um de 8ª classificação não era mais avaliada com números. A vantagem de ser uma classificação mais alta era absoluta, até mesmo um animal de estimação de 7ª classificação do tipo dragão teria dificuldades ao lutar contra um animal de estimação comum de 8ª classificação, sem mencionar que uma raposa púrpura não era uma espécie comum. Suping olhou para seu oponente e também abriu seu espaço de estimação. Rugido. O som distinto e reconhecível de um dragão silenciou a todos. Embora a maioria das pessoas não conseguisse distinguir a diferença entre os gritos de animais de estimação astrais do tipo dragão, saber que estavam lidando com um tipo dragão era o suficiente para fazê-los tremer. Seguido por uma onda escaldante de chamas, a cabeça do dragão apareceu primeiro no espaço dos animais de estimação, antes de sair completamente em toda a sua glória. É grande. Mas não disseram que ainda era uma criança há um tempo atrás. Um dos alunos gritou. Muitos estudantes que questionaram abertamente os rumores de Suping antes recuaram de medo. Eles pensaram que já tinham visto coisas incríveis o suficiente ao olhar para aquele basilisco do trovão e um dragão do poço negro lutando. Mas isso era diferente. Este dragão poderia esmagar todo o time visitante da Academia da Lâmina Berserking com uma garra se isso significasse negócios. O choque e o medo iniciais foram rapidamente substituídos por uma excitação incontrolável. Ver um dragão infernal de perto era algo que valia a pena se gabar para os amigos. Provavelmente não havia um segundo em toda a cidade de Longjian. Mas o que eles estão fazendo? A plateia se perguntou, já que as lutas programadas já tinham acabado. Eles vão lutar.
O grupo de Dayan se encolheu ao se lembrar da experiência humilhante de antes, quando viram o dragão aparecer. Ao mesmo tempo, Yao olhou para trás da borda do palco e imediatamente viu o impasse entre os dois animais de estimação imponentes. Ele o quê? Como dono de um basilisco trovão, Yao sabia o que significava possuir um dragão infernal. O basilisco trovão já estava basicamente indefeso contra um dragão do Poço Negro. Ele não queria imaginar o que aconteceria se ele enfrentasse Suping. Então é por isso que ele aceitou o desafio de Fei Yambo. Aquele dragão infernal acabou de atingir a idade adulta. Mas já é forte. Dito isto, Yao checou Raposa Púrpura de 8º nível, ele ainda não tinha muita certeza sobre o resultado da luta. O juiz que foi forçado a trabalhar horas extras estava definitivamente tendo o pior dia de sua vida. A partida final anterior já o havia levado ao limite. Ele não esperava que algo pior acontecesse. Apesar de ter sido nomeado como juiz, ele era apenas um dos bons professores selecionados na academia. Ele não estava absolutamente disposto a supervisionar a batalha entre um professor mais experiente e um possível guerreiro de estimação de batalha titulado. Geralmente, era a geração jovem que demonstrava respeito a ele. Mas o nível de Suping mudou tudo. Deveria ser o oposto no momento. Esses dois estão realmente planejando usar esse lugar para brigar? Vão para outro lugar já! O juiz reclamou loucamente em sua mente. Claro, ele não podia protestar abertamente, então ele teve que ir rapidamente até Dom Mindson e perguntar o que fazer. O que está acontecendo aqui, vice-diretor? Eles estão planejando que os alunos do estádio se machuquem. Os professores que ainda estavam maravilhados com a exibição de Suping olharam para ele, enquanto Dom Mindson mostrou um olhar sério. Maximize o nível de energia da barreira protetora. Ative a proteção vermelha. A barreira ao redor da arena foi feita para bloquear ataques perdidos para que eles não atingissem acidentalmente ninguém de fora. A barreira mostraria cores diferentes, verde, amarelo e vermelho, dependendo da configuração aplicada. A proteção mais forte usada para batalhas entre alunos era geralmente amarela, como quando o dragão do Poço Negro e o basilisco trovão estavam ativos. Quanto à proteção de nível vermelho, ela poderia anular todos os ataques de 8º nível ou abaixo, ou 2 ataques de 9º nível. Apenas batalhas entre professores exigiriam tal proteção. A Academia Pico da Fênix era um estabelecimento aclamado que gozava de grande fama por mais de um século. Claro que todas as instalações eram bem financiadas e bem equipadas. A segurança era a principal prioridade. Zhou Yunshan fingiu um sorriso amigável e falou. Ei, Dom, todos nós podemos ver que essa luta é desnecessária. Que tal cancelá-la? Não há sentido em piorar as coisas mais do que o necessário. Dom Mindson sorriu. Está tudo bem. Podemos pagar todas as despesas de energia e reparos. Você não precisa se preocupar. Zhou Yunshan fez uma careta. Droga. Eu deveria saber. Alguém que tem um dragão infernal não pode ser um simples professor. Eu nunca pensei que esse garoto fosse tão bom. Ou então. Agora não havia mais como desistir. Zhou Yunshan olhou para o dragão infernal e de repente se sentiu aliviado. Embora valioso, aquele dragão não estava em condições de lutar contra uma raposa púrpura adulta. Graças aos deuses, aquele garoto não tem um animal de estimação de 9º nível para combinar com seu próprio nível. No momento, a tela de proteção energética ao redor do palco foi ativada. A tela transparente de energia protetora estava subindo, mas não obstruía a visão do público. A tela cercava o palco, deixando apenas o topo aberto. Dessa forma, a energia da batalha vazaria apenas do topo, não exercendo nenhuma influência sobre o público. No palco, Fei Yambo observou o dragão infernal que Suping havia invocado. O dragão infernal estava cheio de poder e grandeza. Mesmo assim, Fei Yambo se sentiu aliviado. Por dentro, ele estava zombando. Como um dragão infernal que tinha acabado de atingir a idade adulta poderia competir contra sua raposa das sombras púrpura? Esta era uma missão suicida para o dragão infernal. Dito isto, Fei Yambo não baixou a guarda. Afinal, o dragão infernal estava sendo dominado por Suping, que provavelmente era um guerreiro de estimação titulado. As enormes habilidades de aumento que Suping poderia usar em seus animais de estimação provavelmente seriam um fator decisivo. Aumento! Fei Yambo levantou a mão. Ele moveu os dedos como se estivesse tocando piano no ar. Muitos padrões formados por poderes astrais voaram automaticamente para a raposa das sombras púrpura parada atrás dele, produzindo algumas ondulações quando os poderes astrais pousaram na raposa das sombras púrpura. Cada padrão formado por poderes astrais caiu na raposa das sombras púrpura, aumentando seu ímpeto. Além das 4 habilidades de aumento mais básicas, força, poder de explosão, perfeição e firmeza, havia outras habilidades especiais, como aumento de resistência e aumento de sede de sangue. O aumento da sede de sangue era de um nível avançado, particularmente eficaz quando o oponente era um dragão.
Essa habilidade de aumento podia enfurecer um animal de estimação para que ele pudesse ignorar a aura avassaladora de um dragão. Essa habilidade de aprimoramento era essencial para guerreiros de animal de estimação de batalha avançados. Sem essa habilidade, quando o inimigo tivesse um dragão, sua presença por si só intimidaria o animal de estimação cuja força seria muito enfraquecida. Todas as chances de vencer desapareceriam. Suping ficou ali e não fez nada enquanto Fei Yambo usava muitas habilidades de aumento em seu animal de estimação. Aumento? Sem chance. Primeiro de tudo, ele mal havia alcançado o 4º nível em suas habilidades de aumento. Afinal, não fazia muito tempo que ele começou a aprender habilidades de aumento. No 4º nível, seu efeito seria de influência mínima no dragão infernal. Segundo, Suping nunca gostou da ideia de mimar seus animais de estimação. Ele vinha fazendo isso nos locais de cultivo. Os animais de estimação tinham que confiar em si mesmos se não quisessem perder. Suping só usaria habilidades de aumento se os animais de estimação encontrassem inimigos avassaladores e pudessem vencer com a ajuda de aumentos. Fora isso, falando de modo geral, Suping faria seus animais de estimação confiarem em suas próprias habilidades, o que permitiria um crescimento mais rápido. O dragão infernal podia sentir que seu oponente estava ganhando força. Um brilho de excitação e desejo de lutar estava piscando em seus olhos. O dragão infernal berrou. As chamas vermelhas ao redor de seu corpo queimavam com intensidade crescente, emitindo uma aura sanguinolenta e assassina desenfreada. O dragão infernal nasceu para ser um tipo mais feroz entre todos os dragões, o que era indicado em seu nome. O dragão infernal era como um dragão violento que saiu do inferno e seu espírito feroz sozinho era o suficiente para ameaçar outras feras. Devido ao treinamento de Suping, este dragão infernal era mais sanguinário e cruel do que outros de sua espécie. Este dragão infernal cheirava fortemente a sangue. Fei Yambo havia terminado de conceder habilidades de aumento à Raposa das Sombras Púrpura. Ele ficou surpreso ao ver Suping permanecer imóvel. O rugido do dragão infernal o atordoou. De alguma forma, ele começou a tremer de medo. Esse dragão era muito intimidador. Dito isso, não importa o quão assustador possa parecer, o dragão infernal ainda estava no 7º nível. Esse pensamento logo acalmou Fei Yambo. Ele fez uma cara feia e zombou de Suping. Posso te dar mais 1 minuto para você adicionar habilidades de aumento no seu animal de estimação. Caso contrário, seu dragão de 7º nível não será um concorrente que vale a pena para minha Raposa das Sombras Púrpura. Suping ergueu as sobrancelhas. Fei Yambo deve ter entendido errado alguma coisa. Quem disse que o dragão infernal estava no 7º nível? Quando o dragão infernal atingiu a idade adulta, era apenas maior do que a média dos dragões inferno. Atualmente, seu dragão infernal estava na posição superior do 6º rank, uma criança. Ele teria que treiná-lo por mais alguns dias antes que ele chegasse à idade adulta. Suping nunca se preocupou em explicar e esclarecer esses mal-entendidos. Ele deu uma ordem ao dragão infernal imediatamente. Mate! Já que a batalha estava acontecendo, ele não perderia tempo dizendo algumas palavras idiotas como: prepare-se. Eu vou começar. Se não fosse pela regra de que ele tinha que esperar pelo início da batalha, ele teria ordenado que o dragão infernal atacasse no momento em que saísse do espaço dos animais de estimação. A batalha era uma luta pela sua vida. Quem esperaria que ambos os lados se preparassem? O dragão infernal berrou ao receber o comando de Suping. O dragão infernal não conseguiu mais conter sua intenção de matar. Chamas rugindo irromperam de suas habilidades de dragão vermelho. O enorme dragão que estava queimando avançou em direção à Raposa das Sombras Púrpura. Fei Yambo ficou um pouco bravo já que Suping fez seu animal de estimação atacar sem usar nenhuma habilidade de aumento. Isso foi uma provocação direta a ele. Embora bravo, ele estava um pouco aliviado. Como Suping não interveio, o dragão infernal estava praticamente lutando contra ele e a Raposa das Sombras Púrpura. A Raposa das Sombras Púrpura sozinha poderia ter derrotado o dragão infernal sem sua ajuda. Tão ignorante! Fei Yambo riu severamente. Ele passou sua raiva para a Raposa das Sombras Púrpura e disse para ela atacar sem mostrar nenhuma piedade. A Raposa das Sombras Púrpura sentiu a fúria de seu mestre e foi estimulada pelo aumento da sede de sangue. Os olhos arroxeados da Raposa das Sombras Púrpura ficaram vermelhos, transbordando de fúria. Após um rugido, a Raposa das Sombras Púrpura correu em direção ao dragão infernal. A Raposa das Sombras Púrpura era bem rápida. Era um animal de estimação da família do trovão. A Raposa das Sombras Púrpura era grande, mas também rápida. Em um mero instante, ela se transformou em um flash roxo que surgiu na frente do dragão infernal. Embora a Raposa das Sombras Púrpura não tenha se movido primeiro, ela foi a primeira a alcançar seu oponente. Corte do Trovão. A primeira habilidade que a Raposa das Sombras Púrpura utilizou foi uma habilidade avançada de animal de estimação da família do Trovão. Todo o público estava familiarizado com o Corte do Trovão. Eles tinham visto o Rato Relâmpago usando muitas vezes.
Mas esta foi a primeira vez que eles o viram sendo executado por um animal de estimação avançado e todos ficaram surpresos. Este corte do trovão foi esplêndido. Ao contrário do lançado pelo rato relâmpago, que era curto e pequeno, a raposa das sombras púrpura havia produzido um longo corte de trovão com cada cauda. Havia 7 cortes de trovão no total. Pareciam 7 espadas afiadas feitas de trovão e relâmpago, elas balançavam flexivelmente conforme a raposa das sombras púrpura se movia. De repente, a raposa das sombras púrpura atacou o dragão infernal e os cortes de trovão miraram em seu pescoço, braço e asas. Foi uma demonstração de magnificência e forte poder. Do outro lado, o dragão infernal também reagiu rapidamente. No momento em que a raposa das sombras púrpura se aproximou, um lampejo de violência cruzou os olhos do dragão infernal. Chamas se ergueram e o dragão infernal soltou um rugido que foi o suficiente para acordar os mortos. Rugido do dragão. A habilidade de dissuasão mais comum conhecida pelos dragões. Mas esse rugido do dragão era mais do que uma habilidade de dissuasão. Ele continha algumas características de um ataque sônico. O rugido horripilante causou danos tangíveis. A raposa da sombra púrpura não teve tempo de terminar seu movimento. Todo o seu pelo foi jogado para trás e sua pele facial foi puxada para trás tão violentamente que seus dentes estavam aparecendo como se a raposa da sombra púrpura estivesse parada no meio de um furacão. Chama do trovão. Um raio com fogo infernal estava caindo na cabeça da raposa das sombras púrpura. Além de alguns dragões especiais, a maioria deles podia dominar e manipular muitos elementos. Era isso que tornava os dragões formidáveis. A raposa das sombras púrpura estava assustada. Ela sentiu um perigo fatal vindo daquele raio de relâmpago em chamas. A raposa das sombras púrpura podia sentir o poder do relâmpago e do trovão e ainda assim havia algo mais do que isso. A raposa das sombras púrpura recuou rapidamente e desviou do raio. O palco inteiro tremeu quando o raio atingiu o chão. Um enorme poço com um diâmetro de 7 a 8 metros apareceu. O interior do poço estava preto e queimado e a temperatura estava incrivelmente alta. Feiambo ficou surpreso. Ele não esperava que este dragão infernal pudesse liberar poderes tão aterrorizantes. Esta habilidade chama do trovão parecia ser uma combinação de 2 elementos diferentes. Não havia tempo para Feiambo pensar. Ele disse para a raposa das sombras púrpura atacar novamente. Ilusão da sombra do trovão. 2 raposas das sombras púrpuras apareceram no chão. Essa era outra habilidade avançada de animal de estimação. As 2 enormes raposas das sombras púrpuras paradas ali eram muito chamativas. Elas balançavam suas caudas roxas que eram horripilantes, como muitas víboras roxas. As 2 raposas das sombras púrpuras avançaram. Elas pisaram no chão. Embora os assentos tivessem funções de absorção de choque, o público ainda sentiu o choque. Essa luta foi intensa. No palco, as 2 raposas das sombras púrpuras atacaram o dragão infernal dos 2 lados e o corte do trovão reapareceu. Ao mesmo tempo, ambas as raposas das sombras púrpuras usaram uma armadura de trovão para proteger suas garras e dentes caso fossem queimadas pelas chamas do dragão infernal. Diferentemente das chamas comuns, aquelas chamas infernais eram poderosas e difíceis de apagar. Enquanto as raposas das sombras púrpuras estavam agindo, as chamas do dragão infernal se espalharam, formando um mar de fogo. No momento em que as chamas entraram em contato com as 2 raposas das sombras púrpuras, o dragão infernal pareceu ter identificado a verdadeira raposa das sombras púrpuras. O dragão infernal saiu correndo e se chocou contra a raposa das sombras púrpuras. Impacto de dragão. Uma habilidade comum de combate corpo a corpo entre dragões. Era comum e prática. Essa habilidade era bem poderosa e podia derrubar uma montanha. A raposa das sombras púrpura estava um pouco assustada. Ela não conseguia descobrir como o dragão infernal havia se localizado de verdade. Dito isso, já que o dragão infernal escolheu bater contra ela, a raposa das sombras púrpura não poderia ser superada. A raposa das sombras púrpura estava enredada com raios e os cortes de trovão surgiram em suas caudas. Ao mesmo tempo, a raposa das sombras púrpura abriu sua boca e massas de raios convergiram em sua boca. Este canhão de relâmpagos foi lançado. Mas o dragão infernal não fugiu. Ele ainda estava correndo em direção à raposa das sombras púrpura, independentemente do golpe. O canhão de relâmpagos atingiu o dragão infernal e ele colidiu com a raposa das sombras púrpura. No momento do impacto, os 7 cortes do trovão escarregados pelas caudas da raposa da sombra púrpura foram empalados nas chamas ardentes que cobriam o dragão infernal. No segundo seguinte, a raposa da sombra púrpura foi arremessada para longe, voando em direção à borda do palco. A raposa das sombras púrpura chegou à beirada do palco, esbarrou na tela protetora transparente e caiu. Feiambo lançou um rápido olhar para o dragão infernal. Ele estava firme, não se moveu nem um pouco. Feiambo estava assustado. Como isso foi possível? Como o dragão infernal conseguiu permanecer de pé depois de ser atingido pelo canhão de relâmpagos e pelos 7 cortes de trovão?
Naquele momento, o dragão infernal rugiu e avançou em direção à raposa das sombras púrpura novamente, como se nenhum dos ataques anteriores tivesse exercido qualquer influência sobre ele. O que aconteceu deixou Dom Mingson e os outros atordoados. Eles não conseguiam entender. Eles admitiram que o dragão infernal era forte. Mas como um animal de estimação que mal havia chegado à idade adulta poderia se defender de ataques tão ferozes da raposa das sombras púrpura? O mais estranho era que parecia que o dragão infernal tinha visto através dos movimentos da raposa das sombras púrpura desde o começo e usado a onda sônica e as chamas do trovão para assustá-la. O dragão infernal estava na 7ª posição. O que o habilitou a detectar as ações da raposa das sombras púrpura? Os animais de estimação da família do trovão eram conhecidos por sua velocidade rápida e isso era ainda mais verdadeiro para a raposa da sombra púrpura. A palavra sombra em seu nome indicava que as raposas da sombra púrpura eram rápidas como o vento e apenas suas sombras podiam ser capturadas. Como um dragão, o dragão infernal tinha habilidades versáteis. Mas o mais forte de todos eram as chamas infernais, não sua velocidade. No palco, Feiambo ficou atordoado ao ver o dragão infernal ileso. Logo, um traço de violência passou por seu rosto. Ele deu seu comando. Atrás dele, a raposa das sombras púrpura rapidamente se levantou novamente. Raios e trovões estavam surgindo e a raposa das sombras púrpura rugiu para o céu. Prisão do trovão por toda a parte. Grandes raios caíam no palco. Nuvens escuras começaram a se reunir acima da área de luta. O ar estava cheio de arcos elétricos. Após um breve momento de preparação, os relâmpagos e raios de trovão caíram e cobriram o dragão infernal completamente. As chamas do dragão infernal também foram engolidas pelos relâmpagos e raios flamejantes. Tais relâmpagos violentos chocaram a plateia. Isso foi de cortar o coração para eles. Irmão! Quando Sulingiu e viu esse relâmpago ofuscante, o choque em seu rosto se transformou em tensão e preocupação sem que ela percebesse. Suping ergueu as sobrancelhas enquanto estava atrás do dragão infernal. A raposa das sombras púrpura havia construído uma prisão do trovão mais forte do que ele esperava. O nível de destruição exercido pela prisão do trovão estava se aproximando da posição superior da 8ª classificação. Esta raposa das sombras púrpura tem algumas habilidades louváveis. Suping assentiu. Essa raposa era excelente. Ele então lançou um olhar para o dragão infernal que estava se banhando nos raios e trovões. Ele podia sentir que o dragão infernal estava bem feliz. Em sua mente, ele disse mal-humorado: "Pare de brincar. Você acha que é hora do banho?" Em seguida, a luz branca brilhante sobre o dragão infernal foi repentinamente aberta. O dragão infernal saiu e as chamas infernais irromperam novamente. Carregando forte intenção assassina, o dragão infernal atacou a raposa das sombras púrpura. Essa reviravolta repentina fez o sorriso de escárnio congelar nos lábios de Feiambo. Ele ficou ali em choque, completamente sem palavras. O dragão infernal ainda estava de pé? Como ele poderia sair ileso novamente? A prisão do trovão tinha força suficiente para infligir ferimentos graves em animais de estimação da posição intermediária do 8º rank, deixando esses animais de estimação com a pele cortada e a carne rasgada. Como esse dragão infernal de 7º rank que tinha acabado de atingir a idade adulta poderia sair disso completamente são e salvo? Enquanto ele estava ali em silêncio, Feiambo notou de repente que antes das chamas infernais irromperem do dragão infernal, uma concha acinzentada cobria as escamas vermelhas do dragão infernal. Armadura de pedra? Esta armadura de pedra também era meio estranha, com rachaduras por toda a parte. Parecia que a armadura de pedra tinha sido quebrada por uma força bruta severa. No entanto, havia um brilho verde vazando das rachaduras. Aquele verde era a cor das plantas. Feiambo arregalou os olhos. Ele tinha visto dragões usando habilidades da família da pedra, mas tais habilidades não eram algo em que os dragões se destacariam. De todas as forças elementais, as chamas do dragão e as outras habilidades inerentes eram as habilidades mais fortes para os dragões. A maioria deles se concentraria em treinar suas habilidades inerentes em qualquer caso. Considerando quão arrogantes os dragões eram, não era provável que eles estudassem outros elementos. No entanto, este dragão infernal não tinha apenas empregado a armadura de pedra, mas também uma habilidade da família botânica. Ambas as habilidades podiam afastar o trovão, o que explicava por que o dragão infernal podia suportar os cortes do trovão e a prisão do trovão com a ajuda das duas camadas de proteção e das escamas do dragão infernal. Não é de se espantar que o dragão infernal tenha saído ileso. Feiambo finalmente entendeu, seu rosto ficou ainda mais pálido. Entender o mecanismo por trás disso era uma coisa. Resolver o problema era uma questão totalmente diferente. Este dragão sem vergonha era um que se agarrava covardemente à vida em vez de desafiar a morte, usando armadura de pedra e habilidades da família botânica para se proteger. Diante de tal inimigo, a raposa da sombra púrpura não conseguia colocar suas habilidades em jogo.
Todas as habilidades da família do Trovão foram grandemente prejudicadas e os efeitos reais foram limitados. Onde estava o famoso orgulho dracônico? Você é um dragão forte para começar. Agora, você está se cobrindo com uma armadura de pedra. Você pode ao menos se chamar de dragão? Feiambo cerrou os punhos com raiva. Ao mesmo tempo, ele sentiu que essa luta era injusta. Suping podia dizer pelo rosto azulado de Feiambo que ele tinha notado a armadura de pedra sobre o dragão infernal. A armadura de pedra era uma habilidade que o dragão infernal tinha adquirido sozinho depois de morrer várias vezes. Dragões eram arrogantes. No entanto, quando eles estavam enfrentando inimigos mais fortes e quando eles tinham que morrer muitas vezes, até mesmo um dragão infernal teria que abaixar a cabeça e aprender habilidades defensivas da família elemental. Afinal, ninguém queria morrer, certo? Este dragão infernal pode não ser tão poderoso em ataques, mal se aproximando do 8º rank. Por outro lado, quando se trata de proteção e defesa, um animal de estimação abaixo do 9º rank não poderia causar nenhum dano ao dragão infernal. Feiambo não deixou sua raposa da sombra púrpura continuar o ataque de energia. Todos esses ataques só funcionaram como um meio de coçar uma coceira para o dragão infernal. A única maneira de derrotá-lo era confiar no combate corpo a corpo. O problema era que os dragões eram conhecidos por sua pele e carne duras. Essa ideia frustrou Feiambo. Comandado por Feiambo, enquanto enfurecido, o Raposa da Sombra Púrpura ainda não havia perdido seus sentidos. Além da prisão do Trovão e do Corte do Trovão, o Raposa da Sombra Púrpura podia contar com outras habilidades como Corrida do Trovão e Garra do Trovão Tóxico. A Raposa da Sombra Púrpura correu rapidamente. Recorreu à ilusão da Sombra do Trovão novamente e se dividiu em dois. As duas Raposas das Sombras Púrpuras avançaram em direção ao dragão infernal de dois lados. A Raposa das Sombras Púrpuras era rápida para começar. Naquele momento, ela aumentou sua velocidade novamente. Foi por causa do Corrida do Trovão. No momento em que o Corrida do Trovão foi liberado, as duas sombras púrpuras estavam se movendo tão rápido que passaram voando rapidamente. Se não fosse pelo fato de a Raposa da Sombra Púrpura ter mais de 10 metros de comprimento, os alunos não conseguiriam vê-la se movendo. As duas Raposas das Sombras Púrpuras alcançaram o dragão infernal em um instante. As duas Raposas das Sombras Púrpuras flanqueavam o dragão infernal e atacavam suas asas com garras afiadas cercadas por ar púrpura. As asas foram rasgadas. A força violenta contida nas garras afiadas foi espalhada ainda mais e o dragão infernal inteiro foi despedaçado. No entanto, não havia sangue saindo. Era uma ilusão? Não, era uma imagem espelhada. Uma habilidade avançada da família da água, imagem espelhada. Feiambo, junto com Dom Minson e o resto da plateia, ficaram completamente surpresos. Desde quando um dragão infernal pode usar habilidades da família da água? Sem mencionar o fato de que essa era uma habilidade avançada. Quanto esforço o dragão infernal teria que exercer para aprender essa habilidade aquática? O palco tremeu. De repente, uma enorme pilha de terra se levantou do chão. O chão rachou e chamas irromperam a céu aberto. O dragão infernal saiu do subsolo e deu um soco com sua garra. A garra estava coberta de chamas concentradas, ela pousou no lado esquerdo da Raposa das Sombras Púrpura. Aquela Raposa das Sombras Púrpura, fina e magra, tremeu como um galho de salgueiro e então foi jogada no chão. O cabelo roxo que entrou em contato com a garra do dragão estava queimando. As chamas estavam se espalhando. O dragão infernal avançou rapidamente. Ele bateu suas asas, o que aumentou sua velocidade. Arcos elétricos brilhavam ao redor de seus pés. O dragão infernal também estava usando o Corrida do Trovão. O dragão infernal era tão rápido quanto um animal de estimação de 8º nível, já que estava exercendo toda a sua força. O dragão infernal chegou antes que a Raposa das Sombras Púrpura pudesse rastejar. Ele agarrou a Raposa das Sombras Púrpura pelos membros e bateu suas asas, voando para o céu. Essa era uma habilidade exclusiva dos dragões, Redemoinho. O dragão infernal voou rapidamente. Em menos de um segundo, o dragão infernal, correndo como um foguete, atingiu o ponto mais alto da tela protetora acima do palco. No segundo seguinte, o dragão infernal se virou e mergulhou. Não! Feiambo ficou assustado. Ele rapidamente enviou uma mensagem para a Raposa das Sombras Púrpura, ordenando que ela se libertasse. Ao mesmo tempo, Feiambo alavancou seus poderes astrais. Ele não conseguia voar, mas liberou muitas lâminas de poder astral. No entanto, sua força era limitada, inferior à da Raposa da Sombra Púrpura. Como seu ataque poderia fazer alguma diferença quando nem mesmo a Raposa da Sombra Púrpura conseguia causar dano ao dragão infernal? Como seus ataques eram inúteis, Feiambo construiu muitas telas de proteção de poder astral no chão. Ele não havia construído muitas camadas quando o dragão infernal derrubou a Raposa das Sombras Púrpura a uma altura de mais de 50 metros acima do solo. Depois, o dragão infernal fez uma curva e voou para cima novamente.
A raposa das sombras púrpura foi esmagada no chão. O enorme impacto sacudiu o estádio inteiro como um terremoto. Algumas paredes até começaram a rachar. Quando a poeira baixou, Feiambo olhou ao redor. Ele viu um enorme buraco no chão onde sua raposa da sombra púrpura estava. Ela havia desmaiado. Feiambo pulou no poço imediatamente para verificar a raposa da sombra púrpura. Ele sentiu que podia respirar quando teve certeza de que a raposa da sombra púrpura não estava ferida tão seriamente quanto ele havia imaginado. Suas telas de proteção foram de alguma utilidade, afinal. Além disso, um segundo antes da raposa das sombras púrpura se chocar contra o chão, ela escapou das garras do dragão infernal. Então, a raposa das sombras púrpura foi capaz de liberar um canhão de relâmpagos e um chicote de cauda em direção ao chão. A força de recuo a desacelerou, neutralizando parte da força acumulada enquanto ela caía do alto. Dito isto, dado o impacto, a raposa das sombras púrpura foi nocauteada mesmo assim. Feiambo estava feliz que a raposa da sombra púrpura não estava em perigo fatal, mas o sentimento foi rapidamente substituído por fúria. Ele havia perdido para um animal de estimação de 7ª classificação. Este dragão infernal era do melhor tipo entre os dragões. No entanto, ele tinha acabado de atingir a idade adulta, assim como o dragão do Poço Negro de seu aluno Luo Fengtian. Antes da batalha, Feiambo pensou que poderia ensinar uma lição a Suping e seu dragão infernal com o dragão do Poço Negro de Luo Fengtian. Ele acreditava que com a ajuda de sua habilidade de aumento de sede de sangue, ele poderia fazer o dragão do Poço Negro ignorar a pressão de um dragão mais avançado. Seu plano original o fez pensar que seria moleza derrotar o dragão infernal usando apenas o dragão do Poço Negro. O fato é que ele havia perdido para o dragão infernal, mesmo com sua raposa das sombras púrpura. Este dragão infernal não só dominou Luo Fengtian, mas também seu animal de estimação. Feiambo estava fumegando de raiva ao pensar em quão desprezível esse dragão infernal era. Que tipo de dragão usaria armadura de pedra? Que tipo de dragão se agarraria à vida com tanta força? Esse dragão infernal merecia ser chamado de dragão. O dragão infernal pousou enquanto Feiambo ainda estava furioso. O chão tremeu um pouco. O dragão infernal ficou na frente de Suping, berrando para Feiambo como uma demonstração de força, e então se virou para Suping e cantarolou, bajulando Suping. Feiambo ficou cheio de ira ao testemunhar isso. Neste momento, o público gradualmente voltou aos seus sentidos. As batalhas acabaram e o dragão infernal venceu. Ele derrotou facilmente uma raposa das sombras púrpura de 8º nível, sem Suping usar nenhuma habilidade de aumento. Quão forte era o dragão infernal? Era verdade que ele tinha acabado de chegar à idade adulta? Se não fosse pelo tamanho do dragão infernal, que não podia ser alterado, as pessoas pensariam que este era um animal de estimação de 8º nível. Dong Mingson, Luo Gushui e os outros se entreolharam. Embora atordoados, eles também se sentiram aliviados. Eles estavam felizes que Suping conseguiu vencer. Eles estavam preocupados que Suping fosse vítima de arrogância, tomando a decisão descuidada de abrir mão do uso de habilidades de aumento. Felizmente, o dragão infernal provou seu poder, talvez em um grau excessivo. Ele poderia suportar aquela prisão do trovão. O dragão infernal era praticamente imune a ataques de energia. Os dragões infernais comuns não conseguiriam fazer isso. Dong Mingson estava bem ciente daquele grande mestre por trás de Suping. Claro, eles treinariam bem esse dragão infernal. Com certeza, um treinamento tão incomum tornou esse dragão infernal superior a outros dragões infernais. Luo Fengtian e os outros estudantes com ele ficaram atordoados e sem palavras. Eles nunca pensaram que Feiambo também seria impotente contra esse dragão infernal, que estava no mesmo nível do dragão do Fosso Negro. Após um breve momento de silêncio, uma grande ovação explodiu no estádio. Aquilo foi um grito de felicidade genuína. Era como se os estudantes pudessem finalmente desabafar seus sentimentos depois de um longo tempo de opressão. Desde que as partidas começaram, eles nunca tiveram a chance de cantar ou torcer. O lado deles estava perdendo todo esse tempo, o que os deixou deprimidos. Mas agora, eles venceram. Suping venceu. Ele derrotou um professor da Academia da Lâmina Berserking. A sensação de derrota, perda e tristeza foi eliminada. Muitas pessoas sentiram um nó na garganta. Gritos e aplausos encheram o estádio inteiro. Zhou Yunshan e Luo Fengtian fizeram caretas. Como alguns grãos de areia levados até a beira da praia pelas ondas agitadas, eles sentiram que não pertenciam ali, um lugar cheio de vivas e aplausos. Eles se sentiram um pouco desanimados. Os olhos de El ficaram vermelhos de lágrimas ao ouvir aqueles aplausos. A honra da academia havia sido protegida. Não foi graças a ele, mas isso não o deixou menos animado. E El decidiu, ele faria uma visita à loja de Suping enquanto olhava para o formidável dragão infernal e Suping, cuja aparência parecia insignificante comparada ao dragão infernal. No palco, enquanto ouvia aquelas rodadas de aplausos, Feiambo sentiu como se muitas pessoas estivessem dando tapas em suas bochechas. Seu rosto estava nublado.
Mordendo os dentes de raiva, ele chamou a raposa das sombras púrpura de volta ao espaço dos animais de estimação. Um brilho de crueldade passou por seus olhos. Isso ainda não acabou. Eu só não queria intimidar os fracos. Este é apenas meu animal de estimação secundário. Dito isso, Feiambo abriu o espaço para animais de estimação novamente. Uma aura extremamente fria e assustadora irradiava de dentro, e as vozes animadas em todo o estádio esfriaram rapidamente. Um cheiro fétido saía do espaço. Acompanhado por esse hálito úmido e frio, uma cabeça de cobra horrenda lentamente se projetava de dentro. As escamas pretas escuras na cabeça da cobra eram pedaços do tamanho de uma palma, intimamente conectadas e lisas como joias escuras. A cobra escura estalou a língua, Suping podia se ver refletido em suas pupilas. Quando essa cobra enorme se contorceu para fora, a alegria se foi. Era como se todos tivessem perdido a voz ao mesmo tempo. Todos os alunos estavam olhando para essa cobra enorme em descrença. Uma cobra do abismo. Um animal de estimação de 9º nível do tipo demônio. Esta cobra do abismo era bem grande, com um diâmetro de 4 a 5 metros, o que indicava que sua barriga não mudaria muito mesmo se a cobra do abismo comesse um elefante. O comprimento desta cobra do abismo era de cerca de 100 metros. Era assustador ver esta cobra do abismo balançando para frente neste palco destruído. Não havia dúvidas de que esse animal de estimação havia atingido a idade adulta, tendo se desenvolvido quase até o pico de sua força. Na pior das hipóteses, a cobra do abismo estava no 9º posto. No pico de sua força, a cobra do abismo alcançaria a posição intermediária do 9º posto. Dom Mingson, Lu Gushu e Lanrey estavam assustados. Eles não sabiam que Fei Boyan tinha um animal de estimação tão formidável. Qi Yuanfeng, o mais forte de todos os professores avançados, era talvez o único em toda a academia que poderia derrotar esse animal de estimação. Por outro lado, Suping podia voar, e ele demonstrou habilidades exclusivas de guerreiros de estimação de batalha titulados, talvez ele tivesse outra carta de as também. Se ele tivesse um animal de estimação de 9º nível, ele seria capaz de aceitar esse desafio. A cobra de Fei, o diabo. Dayan e os outros estudantes empalideceram ao ver esta cobra, eles não conseguiram evitar tremer. Eles estavam aterrorizados com esta besta. Esta cobra era a razão pela qual Feiambo era chamado de Fei, o diabo. No palco, Feiambo fechou o espaço de invocação depois que a cobra do abismo apareceu. Ele lançou um olhar frio para o dragão infernal e então mudou sua atenção para Suping. Aquela raposa das sombras púrpura é meramente meu animal de estimação secundário. Este é meu animal de estimação principal. Você está disposto a lutar contra ela? Suping levantou as sobrancelhas. Feiambo estava relutante em admitir a derrota. Que coincidência! Este é meu animal de estimação secundário também. Suping respondeu. Então, ele chamou o dragão infernal de volta. Feiambo ficou surpreso ao ver Suping tomando tais ações. Ele estava um pouco nervoso ao lembrar que Suping podia voar. Se Suping fosse um guerreiro animal de estimação de batalha titulado, então era natural que ele tivesse um animal de estimação de 9ª patente. Dito isso, Feiambo não estava tão assustado. Ele pensou em todas as possibilidades no momento em que invocou a cobra do abismo. Se ele caísse, ele o faria graciosamente. Além disso, ele não achava que a derrota fosse uma necessidade para ele. Mesmo que Suping fosse um guerreiro de animal de estimação de batalha titulado, era bem provável que ele tivesse acabado de atingir esse nível. Quanto aos animais de estimação que ele tinha, o melhor seria um de 9º nível. Quanto às próprias habilidades de combate de Suping, elas poderiam ser ignoradas pela cobra do abismo. Os humanos eram inferiores aos animais de estimação da mesma categoria. Além disso, a cobra do abismo estava entre os mais ferozes de todos os animais de estimação de 9º nível. A maioria dos animais de estimação do mesmo nível não conseguia derrotá-la. Eles eram basicamente sua comida. Dom Mingson, Lu Gushu e os outros estudantes respiraram aliviados quando o dragão infernal foi chamado de volta. Ele era poderoso, mas tinha acabado de atingir a idade adulta. Comparado à cobra do abismo, o dragão infernal era mais fraco. Claro, eles ainda queriam ver o dragão infernal. Ao mesmo tempo, já que o dragão infernal havia sido chamado de volta, Suping ia usar um animal de estimação mais forte que o dragão infernal. O público estava ficando animado, todos estavam ansiosos para ver o que viriam em seguida. Suping abriu o espaço para animais de estimação novamente depois que o dragão infernal foi recolhido. Desta vez, o redemoinho não era grande, era apenas 1/10 do tamanho de quando o dragão infernal apareceu. Do redemoinho escuro surgiu uma mão escura e esquelética. No momento seguinte, o pequeno esqueleto pulou para fora. Dessa vez, ele não caiu ao pousar. Dadas suas habilidades atuais, seria difícil para o pequeno esqueleto cair em pedaços novamente. Depois que o pequeno esqueleto saiu, ele logo notou Feiambo e a enorme cobra do abismo atrás dele.
O pequeno esqueleto lançou um olhar para eles e então se virou para Suping. Suping agachou-se, deu um tapinha em seu crânio redondo e liso e pediu ao pequeno esqueleto para abrir sua boca. Ele alcançou lá dentro e tirou aquela conta para o caso de ela cair na luta mais tarde. Aquela conta tinha mudado do tamanho de um paralelepípedo para o tamanho de um amendoim. Não demoraria muito para que fosse completamente consumida. Suping guardou a conta e o pequeno esqueleto olhou para ele, não querendo se separar daquela conta. Suping deu um tapinha na cabeça dele, dizendo que a conta seria devolvida após a luta. O pequeno esqueleto entendeu a essência da mensagem de Suping e assentiu. Então, o pequeno esqueleto se virou e olhou para Feiambo e aquela enorme cobra do abismo com suas órbitas oculares vazias. Ninguém fez barulho. Todos ficaram paralisados quando viram o que Suping havia invocado. Suping estava planejando usar esse esqueleto para lutar contra aquela formidável cobra do abismo de nona classificação da família demoníaca. Sério? Muitas pessoas testemunharam o quão extraordinário esse esqueleto era durante sua primeira palestra. No entanto, o esqueleto estava no 6º posto, na melhor das hipóteses. Ele seria derrotado por aquela raposa das sombras púrpura em um segundo, muito menos por essa cobra do abismo. Suping poderia muito bem ter usado aquele dragão infernal. Algumas pessoas se perguntavam se Suping havia decidido admitir a derrota e queria apenas sobreviver. Dom Minson também ficou estupefato. Ele nunca poderia, nem pela vida dele, imaginar que Suping usaria esse esqueleto para lutar contra um oponente violento. Ele tinha ouvido de Lugo Shui sobre os terrores desse esqueleto que foi o que matou aquela besta cadáver mágica na posição superior do 8º posto. Mas, foi por causa de um ambiente propício. Havia seres mortos o suficiente para que o esqueleto encontrasse apoio. Quantos cadáveres e esqueletos ele poderia encontrar neste local? O pequeno esqueleto não conseguiu encontrar esse tipo de ajuda. Além disso, essa cobra do abismo era mais poderosa que a besta cadáver mágica. A 9ª e a 8ª fileiras eram mundos separados. Até mesmo um dragão na posição superior do 8º nível poderia ser derrotado por um animal de estimação comum do 9º nível. Dom Minson se sentiu péssimo. Suping tinha acabado de vencer quando ele ia ser derrotado. A esperança que tinha acabado de ser reacendida iria desaparecer. Essa era uma sensação horrível. Lanhe, Yao e alguns estudantes que tinham participado da partida finalmente entenderam o que estava acontecendo. Eles estavam perplexos, confusos e enfurecidos. Suping poderia muito bem admitir a derrota. O que é seu irmão? No acesso de emergência, Shen Xuanglin viu Suping invocando o esqueleto. Ela estava se perguntando se ele estava fazendo uma piada, uma ridícula, ainda por cima. Usar um esqueleto para lutar contra a cobra do abismo era pior do que esmagar um ovo contra uma pedra. Sulinjiu estava muito perdida. Ela sabia que o esqueleto de Suping era incomum. Dito isso, era apenas um esqueleto, o ser mais baixo de todos os animais de estimação da família dos mortos-vivos. Ele estava perdendo essa partida de propósito. Por que ele faria isso? Ninguém conseguiu encontrar a resposta. Feiambo ficou nervoso quando viu Suping abrindo espaço para animais de estimação. No entanto, as expressões de Feiambo ficaram bem engraçadas quando ele viu esse esqueleto caindo para fora. Suping foi audacioso o suficiente para dizer que o dragão infernal era seu animal de estimação secundário. Feiambo pensou que Suping iria invocar uma besta chocante. Acontece que ele não invocou nada mais do que um esqueleto. Do que foi isso? Eu posso te dar outra chance se você invocar o animal de estimação errado. Feiambo sugeriu. Ele não estava sendo gentil. Era só que a cobra do abismo poderia facilmente derrotar esse esqueleto com um golpe. Vencer assim não era interessante. Suping olhou para ele, mas não respondeu. Ele apenas disse ao pequeno esqueleto para fazer o melhor que podia. O pequeno esqueleto pareceu liberto após receber a mensagem de Suping. A névoa escura gradualmente nadou para fora de suas órbitas oculares e massas espessas e escuras de energia foram emitidas de seus 4 membros. Em um instante, o pequeno esqueleto foi coberto por uma névoa escura, seus ossos estavam parcialmente escondidos. O pequeno esqueleto parecia ser o próprio deus demônio. Feiambo adotou uma atitude mais séria ao ver essa massa escura. Esse pequeno esqueleto era incomum. Mesmo assim, o pequeno esqueleto não seria capaz de derrotar sua cobra do abismo. Tendo liberado a energia escura, o pequeno esqueleto lentamente sacou sua lâmina. A lâmina de osso que o pequeno esqueleto inseriu em sua cintura era um dente caído de algum monstro desconhecido que eles encontraram dentro de um templo misterioso no reino caótico dos mortos-vivos. Havia muitos monstros desconhecidos naquele antigo templo, todos eles perderam suas vidas nas armadilhas do templo. Este dente foi pego pelo pequeno esqueleto como uma arma, já que era bem afiado. Quando a lâmina de osso foi sacada, algumas linhas escuras que pareciam vinhas e runas ao mesmo tempo emergiram de dentro dos ossos do pequeno esqueleto. Essas linhas moveram-se lentamente para seu braço.
O dente na mão do pequeno esqueleto começou a crescer, mais afiado, mais longo e mais feroz. Ao redor do pequeno esqueleto, a massa de aura escura surgiu como se inúmeros demônios estivessem dançando e lutando lá dentro. Naquele momento, o ar acima de todo o estádio estava congelado. Os olhos sem emoção da cobra do abismo enrolados atrás de Feiambo se contraíram de repente. Seu corpo balançando se contraiu instantaneamente. A cobra do abismo levantou a cabeça. Essa era a reação instintiva de uma serpente quando em perigo e a cobra do abismo não era exceção. A cobra do abismo manteve os olhos fixos no pequeno esqueleto que era tão grande quanto sua pupila. E ainda assim, a cobra do abismo sentiu algo indizível e de partir a alma vindo dessa pequena coisa. A cruel e bárbara cobra do abismo ficou chocada com essa tênue presença de terror. A cobra do abismo até desejou se retirar. O repentino surgimento de sentimentos fortes pegou Feiambo de surpresa. Fim dos capítulos do 144 ao 147. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!